democracia continua em evidência. Em plenário, vereadores 2024. Gilmar Dominici, ex-prefeito de Franca, ex-vereador, integrante de uma grande entidade de representação, inclusive internacional dos municípios, está aqui do meu lado já. Nós já temos o nosso nono entrevistado. Não vamos falar com o nono, nós vamos falar, na verdade, com um pai de família. Não é nono ainda, pelo jeito. Acho que não tem idade para isso. Mas, Gilmar, mais uma vez, alegria estar do seu lado para mais um verdadeiro podcast e uma live em forma de stream. Sim, satisfação, Theo, estar aqui no Notícias de Franca, no plenário Vereadores 2024, recebendo o Carlinho Petrópolis. E é uma satisfação dar continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo, entrevistando vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Franca, dando a oportunidade aos representantes do Legislativo francano de contarem um pouco sobre o seu trabalho na Câmara Municipal, porque todos são representantes da população. Então, e é interessante você tocar nesse assunto, porque tem pessoas que acham que o vereador é alguma coisa que não tem valor. Olha, como não tem? Nós temos uma Câmara e essa Câmara ela sai do ambiente social, ela é gerada lá. E com a grande vantagem de ser uma eleição pública. Então, e são 15 vereadores. Então, a representatividade já brota do colegiado. Então, vamos à entrevista em plenário. Vamos à entrevista. Vereadores 2024. Carlinho Petrópolis, nós observamos que você engoliu um S. Seja bem-vindo em plenário 2024. Queremos saber de você. Quem é você? Diria Dercy Ayala. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com duas pessoas que a gente estima muito, com certeza de muito aprendizado. Gilmar, que já foi vereador, prefeito. Theo, que já foi vereador, presidente da nossa Câmara. Já estive varrendo o chão ali, hein? É um aprendizado que a gente quer levar para o resto da vida. Amém. O Carlinho, antes de falar de Franca, eu queria falar um pouco dos princípios e valores que a gente constitui desde pessoa. Eu nasci numa cidade com 15 mil habitantes. Você tem cara de mineiro. Sou mineiro, nasci em Alterosa, Minas Gerais, e vivi até os 16 anos na zona rural com meus pais. Ali a gente foi, que nem eu disse, a gente teve princípios, valores, e dá valor principalmente nas pessoas. Tudo que a gente fazia era em comunhão, tudo que a gente tinha, a gente dividia com as pessoas. Família grande, Carlinho? Não, família até assim, pai, 2 irmãos, um irmão e... Pequena, Gilmar. Como o homem conheceu para a munheca, hein, filho? Lá em casa era 9. É isso porque a mamãe falou downtime aí, não é? E aí? Mas assim, a gente teve uma infância humilde, falar assim, infância, a gente não foi de muita brincadeira, foi sempre de trabalho, a gente começou cedo na lida, e com 16 anos, assim, a gente viu outros rumos. A única brincadeira que a gente ia lá na roça, falar a verdade, era jogar bola. E assim, a gente tinha uma perspectiva muito boa, jogava nos times. Meu tio, que mora em Franca, que mexia no ramo de farmácia, tinha uma farmácia que me chamou para vir jogar na Francana, consegui entrar na Francana. Você foi jogador de futebol? Eu júnior da Francana, joguei lá 1 ano e meio. Não sabia disso não, vai. Toca a bola aí, meu filho, passa essa bola para nós aí, vai. Como se diz, a gente veio para cá para isso, e fiquei lá no júnior da Francana 1 ano e meio, mas não deu muito certo. Qual era a sua posição? Eu era atacante. Atacante? E jogava muito, viu? Jogava muito? Você jogava os 2 tempos? Vai se deixar jogar até mais. Quando jogava em Minas, lá tinha 2 tempos. Porque como eu era menino novo, jogava o aspirante, falava assim, depois jogava no titular também, como se diz. Muita energia. Jogava 4 tempos e não sentia. Hoje não dá para jogar 15 minutos. Você ficou então no Juniores da Francana até quando? Isso foi, acho que foi em 96, 97, quando eu vim para cá. Depois eu fui com 18 anos, aí não deu certo, até tive a oportunidade para ir para Ribeirão, outra cidade, mas já tinha vínculo aqui também. Preferi, meu tio falou, não quer vir trabalhar na farmácia, então... E entrei no ramo da farmácia. Era do ramo de farmácia, da farmacêutica. Ele é proprietário de uma farmácia. Que farmácia que era? Droga City, que era lá no Sítio Petrópolis. No próprio Sítio Petrópolis. Já estou começando a entender, Gilmar, a vinculação do nome do nosso vereador. Pois é. Sim, desde que eu vim para Franca foi em 96 para 97, sempre morei no Sítio Petrópolis e lá fiquei trabalhando por quase 20 anos no ramo de farmácia. Depois fui para uma rede maior, onde fui para outros bairros também. Mas meu vínculo com o Sítio Petrópolis até hoje, moro lá com a família e todo mundo, é um vínculo que a gente tem de comunidade. A Rosa que está aqui comigo lá, já mora lá há mais de 40 anos, desde que fundou o bairro. Quer dizer, nosso vínculo é tudo lá. Quer dizer que você esse daqui é o típico, provinciano, é um cara de curral, cara, não pode fugir dali não. Ele pensa redondo eleitoralmente. Até a assessoria dele tem que conhecer onde atua.
A Rosa não precisa de apresentação, ela tem uma dedicação que todo mundo verifica, né? Ela exala esse compromisso, essa fidelidade com o seu trabalho. E eu conheço, viu, Theo, desde né? a minha época de vereador, depois como os 2 mandatos de prefeito, nós sempre tivemos muito contato demais, e a não é? participação da Rosa lá no bairro, ajudando, né, a resolver os grandes sem problemas. ter cargo. Sem ter cargo. Mas ela está com Vereadora você... sem mandato. Sem mandato. Esse é o chamado deputado sem pasta, o deputado municipal. Ela está com você desde o primeiro mandato. Sim, a Rosa, sim. A gente já, antes da política, a gente já é amigo, parceiros e dos trabalhos comunitários que a gente faz. Que Ela já maravilha. foi presidente do centro comunitário, das pastoral de igreja. Eu falo Todo assim, mundo a gente, a na verdade, conhece. nunca pensava em política. Sim. Até a Rosa era para ter saído candidata, ela nunca quis. Sim. E a gente tinha que ter um representante da região, porque hoje, Sim. graças a Deus, a gente não é só o sítio de Petrópolis, a gente cresceu muito na região, Ipanema, Miramonte, Hortos, Santa Terezinha, Ali Paineira, a São chamada Domingos, região, Luísa. ali a região, Cambuí, né? Cambuí. ali você está na região nordeste do estado, da cidade. E aí a gente fala, e hoje, assim, como a gente já está no segundo indo para o terceiro mandato, hoje, para falar a verdade, a gente anda a cidade inteira. Hoje a gente tem beleza. conhecimento, desde o aeroporto, zona leste, oeste, a gente vai em todos os cantos da Eu cidade. inclusive ia fazer essa pergunta para você, assim, o que te motivou, né, a disputar uma eleição? Porque você contou um pouquinho da sua trajetória aqui, você veio para Franca, inicialmente por conta do futebol, depois por conta do trabalho, né? Sim. Mas assim, o que chamou a atenção? Eu vou ser candidato a vereador. Não, é isso que a gente fala, já via a luta da Rosa, de muitos outros moradores e as infraestruturas, que você já foi prefeito, sabe que a região era muito desassistida. E a gente sabe que sem representatividade hoje, infelizmente, cada região que não tem até hoje, fala a verdade assim, não chega as coisas, principalmente melhorias públicas. E até para as pessoas, fala assim, cobrar, chegar dentro do governo, chegar Quem na não prefeitura. chora não mama, meu filho. A gente está lá para isso, eu falo. Lógico que o fator principal do vereador é fiscalizar o executivo, cobrar as leis e impor, mas a principal demanda hoje é tirar essa distância que existe entre a comunidade dos recursos públicos, a gente sabe que tem, desde a área da saúde, educação, a gente sabe quantas secretarias que não tem, mas as pessoas não têm como chegar naquilo que ela paga seus impostos e tem seus valores para ser cumprido. Carlinhos, no primeiro mandato você teve que enfrentar algum concorrente daquela região? Toda eleição tem, e principalmente quando desenvolve partido político, todo mundo Sim. quer pôr candidato para tirar voto, para não eleger, Sim, porque tem as sim. cadeiras marcadas, isso não Sim, adianta falar sim. que na política existe. Sim. Mas desde a primeira candidatura, sim, na primeira que eu entrei em 2012, foi um dos mais votados, fui o 5º mais bem votado, Sim. até a população ficou muito triste, porque eu fui bem votado, tive 2.500 votos e não fui eleito, perdi por Sim. 32 votos, nós fizemos um. Mas eram as regras do jogo. Eu perdi nos acréscimos. Na prorrogação. Na prorrogação. Até a gente estava na igreja, todo mundo já estava comemorando. Mas, infelizmente, Sim. foi um aprendizado para mim muito grande, que eu falo, tudo Deus prepara na hora certa. O tempo dele não é o nosso. E eu fui para a prefeitura, fiquei lá 4 anos no governo de 2012 a 2016 e tive um aprendizado. Esse era o governo do atual prefeito Alexandre Sim, Ferreira. do Alexandre Ferreira. Sim, reconheceu o seu potencial eleitoral, Com a sua certeza. representatividade. Com certeza, e fui para um cargo assim que me deu abrangência para mim não ficar só na região do sítio Petrópolis, onde eu Você conheci. foi para a tesouraria da prefeitura, cuidar das finanças. Ouvidoria da prefeitura. Entendi. E aí eu recebi Porque eu falei, todos- o homem vai virar o Mr. Thomas. Onde eu recebia todos os problemas da cidade assim Olha. e tinha que correr atrás. Foi onde que eu tive um leque e abri muitos caminhos dentro da cidade inteira e conheci várias outras entidades, várias coisas que abriu, onde eu fui um Você mais... ficou só na ouvidoria ou trabalhou em algumas outras secretarias naquele governo anterior? No governo anterior, né, a ouvidoria fazia parte do gabinete. Sim. E a gente tinha total liberdade para falar com todos os secretariados, participava das reuniões, e na onde você teve uma abrangência muito grande. Você tinha liberdade para passar, lógico, a pessoa chega reclamando uma coisa, o prefeito não tem como ficar ouvindo tudo, vendo tudo. Você tinha que dar um relatório para ele do que foi feito, o que tem que fazer. Sim. Lógico, quando envolve recurso, as coisas, tudo precisa do E prefeito. o ouvidor acaba tendo uma atividade até um pouquinho crítica no sentido, ó, precisa melhorar isso, melhorar aquilo, Sim. é isso, Gilmar. Claro, a ouvidoria é muito importante porque você é mais um canal que o governo, né, no caso a prefeitura, abre para que a população possa apresentar os seus problemas, as suas demandas, né? Apesar de que o vereador exerce esse trabalho também, não é, de ouvir a população, mas o executivo municipal deve ter esse canal, né? Tem que ter. Tem que ter esse Necessário. canal hoje. Porque através das demandas que vai surgindo, você cria uns projetos vinculados naquilo, da maior tendência, que nem na época criou o projeto Mais Luz, quantos lugares que estavam sem iluminação, o pessoal reclamava, criou, levou um recurso para isso, projeto Calçada Segura,
Eu falo assim, que muitos lugares não tinha, essas pistas de As caminhada. reclamações vão pipocando Aí você fala assim, opa, está acontecendo alguma coisa que a gente demanda específica. Tem que ser, por isso que eu falo, se tiver um canal aberto para isso, e as pessoas se dedicar também no trabalho e ver aquilo, né? Senão, Carlinho, e assim, o que você destaca desses 2 mandatos, se você tivesse que fazer uma apresentação rápida agora, o que você coloca como realização que você julga que valeu o seu trabalho até agora? Olha, como eu falei, para mim foi uma experiência muito grande de 2012 a 2016, onde a gente pôde abranger muitas coisas. De 16 a 20, a gente chegou com aquela empolgação que eu falo para você assim, fui eleito. Tive quase 4.500 votos, um dos mais votados de Franca na época. E a gente chegou com aquela empolgação, agora eu posso tudo. Mas infelizmente o vereador, ele só pede, e a caneta tá, você sabe que é com o prefeito. E a gente chegou naquela empolgação, não vou falar de governo nenhum de um nem de outro, mas num governo também você tem que ter equipe. Sozinho você não governa, não consegue governar nada. E às vezes mudava muita coisa, foi fazendo, e as promessas foi ficando. Que nem no maior sonho, eu que trabalhei na região da saúde, a nossa unidade básica do sítio Petrópolis, que é uma bandeira que eu levantei antes de ser vereador, junto com a Rosa lá há muitos anos, até não sei quando você foi prefeito. Antiga, né? Antiga, desde a nossa época. A comunidade que eu falo assim, a gente sabe que eu trabalhei na farmácia, chegava sábado, domingo, o Nubes do Horto fechava, e eu que fazia injeção, pressão, as coisas tudo, eu via pra farmácia, não tinha como... Anésio Florou. Assim, era um ajudando o outro. Mas a gente sabe que isso é uma bandeira que a gente vem trazendo, e agora 2012, né, tentou, depois de 2016 a 20 parou, e agora 2020 retomou. E no projeto que a gente tinha feito em 2012 era 5 unidades básicas, a do sítio Petrópolis, que já está em fase de acabar, e a do São Domingos e Luísa. Isso, na sua região, quer dizer que a UBS do Petrópolis, daquela região toda naquele entorno ali. Isso, que vai contemplar, né? Cambuí por ali afora. Cambuí vai contemplar o Miramontes, o sítio Petrópolis, Ipanema e o Cambuí. Sim. E agora está tendo um bairro novo lá, Recanto dos Passos, que vai ter quase 1.000 famílias, também vai ser assistida naquele... Mas essa obra está em andamento ou está só com a placa Não, já está terminando, já era para ter terminado em novembro, aditou para abril agora. Isso é uma piada desgraçada, porque o prefeito enfrentou essa luta, não é fácil a tal de licitação e fazer um contrato se executar com seriedade, né, prefeito? Sim, a gente... Esse é um jogo de mercado orquestrado, judia da população. O vereador infarta, não infarta? Não, porque, falar a verdade, eu passo lá toda semana, eu falo assim, além de... eu mexo no ramo da construção civil, a gente sabe que as coisas públicas é bem mais difícil. Muito mais difícil. Até porque há algumas coisas que parecem acontecer de maneira fortuita, depois descobre, não pode ser fortuito, é quase impossível qualquer pessoa que administre não ter aditamentos. E ali na região, além do sítio Petrópolis, vocês têm outra UBS, mas você acha que pelo tamanho ali, pelo número de moradores, já foi definido uma outra unidade básica de saúde, além dessa que está... Sim, a do sítio Petrópolis vai servir para essas 4 regiões, e depois a outra no São Domingos, vai servir São Domingo, Paineiras, já depois da rodovia. Jardim Luísa 2 e Pacaembu também, que é uma região muito grande ali. Como se não tem esse tudo, vai por Santa Terezinha ali e Horto, quer dizer, é muita gente. É uma sobrecarga. E depois também na outra região que a gente já acompanhou também há tempo, lá no Jardim Paraty, que ali criou os bairros Doroteia, Zanete, aquele pessoal tudo ali na Zona Oeste, que ficou desassistido também. Tudo tem que vir aqui pro Brasilândia, Paulistano ali, que também já está, né? Essas 3 já estão em fase de sobrecarregadas também. Até o duodécimo da Câmara nós já fizemos para comprar os utensílios para essas UBS, que nós esperamos que seja inaugurada até no meio do ano. Carlinhos, você focou bastante a saúde e nós observamos que é uma tendência natural sua, e saúde sempre vem entre as principais reivindicações da população. Nós temos visto agora períodos muito críticos, e são chamados períodos, né? A sazonalidade não é só na agricultura. Nós temos visto dia sim, dia não, noite sim, dia não, o nosso pronto-socorro infantil hiperlotado. Pela sua influência, não estaria na hora de administração pública? Você tem cabedal, você tem experiência, a Rosa pode auxiliar nisso. Por que não se cria alguma coisa extraordinária nesse período curto? Acabou de decretar, prefeito, no estado de São Paulo, um decreto reconhecendo esse estado terrível de emergência mesmo na dengue. Assim como foi feito na Covid, não daria para criar nem que seja o esquema de tendas, porque o pessoal fica do lado de fora ali. E eu passo todos os dias de frente do pronto-socorro infantil. É de cortar o coração. Isso não é obrigação sua. Mas você tem essa chegada diante da administração. Sim, então, assim, desde que
A gente está nesse governo de 2016, 2020, que nós pegamos uma pandemia também, que foi como se diz, uma coisa terrível. Triste, terrível, que eu falo assim, você vê pessoas ali sofrendo, pessoas te ligando, meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo, e ali nessa hora que a gente vê que E eu falei, muitos morrendo, né? Não, que eu falo assim, muitas vezes a gente tem que dar valor nas pessoas e como se ninguém é melhor que ninguém. Que eu falo assim, por isso eu carrego comigo desde quando eu nasci, de onde eu vivi. E muitos nessa época, não importava se tinha dinheiro ou não tinha leito, vai para onde? Como se diz, não adianta. E é por isso que desde isso a gente correu atrás, hoje está fazendo um novo NGA, tem o hospital estadual, que eu falo assim, uma bandeira todo mundo carrega, mas tem empenho de todo mundo, não adianta falar, é meu, é outro, não. É todo mundo. Eu tenho que o pessoal rasgar a bandeira, Gilmar, cada um puxa para um lado dessa bandeira, se o tecido não for bom, ele arrebenta. A gente quer, só que a gente quer que depois tudo isso tenha atendimento, né? Porque se nós não tiver médico, as coisas tudo, você sabe que isso é difícil. Hoje em dia mesmo... O prédio não é o problema, né? Porque muitas vezes eu costumo reforçar isso aí. Construir é difícil, mas é bem mais barato do que manter. Com certeza. Quanto custa uma unidade básica de saúde funcionando, mesmo que seja só durante a semana em horário comercial? Tem um custo elevado. Então, é igual essa preocupação, essa observação que você fez é importante, porque você tem que garantir que naquele local ali tenha gente para ser atendido, senão é jogar dinheiro fora, né? Sim, a população, é isso que é a nossa preocupação maior. Fala assim, a gente tem que fazer as coisas conforme pode. Como diz, não adianta ir abrindo o leque, fazendo, porque depois fica o famoso elefante branco. O mineirinho fala, você não abre debaixo das pernas, não, porque depois você não fecha. Com certeza. Não é? Vai cair. E a gente, só completando, a gente tem os pés no chão. E com a dengue hoje, a gente bate muito na tecla assim, a dengue foi esquecida. Como se diz. E hoje eu falo assim, a responsabilidade é do poder público? Sim, mas principalmente das pessoas. Hoje se um terreno ali está sujo de mato não dá dengue, mas se a pessoa joga lixo em tudo, vazio, vai jogando tudo, quer dizer, a culpa, nós temos a nossa responsabilidade como servidor público também? Tem. Mas as pessoas, se cada um fizesse a sua parte, desde a sua casa, em tudo, não estaria na situação que está hoje. Viu, Carlinho? Eu participei logo agora no começo aí. Só um pouquinho, esse barulho é de uma chuva que está caindo sobre a cidade nessa hora? Então, esse barulho muito forte, me perdoe, não deu para tirar, porque tem chovido muito forte, esses microfones captam muito, mas o barulho da chuva é só para deixar um pouco mais reverdecida essa conversa e renovar a esperança de que a nossa cidade é uma cidade viável em todos os sentidos. Nós temos conhecido vereadores com trabalhos que a gente, vamos dizer a verdade, não sabe que via sendo feito, né, Gilmar? Pois então... A entrevista dá oportunidade. Aqui você está contando um monte de ações suas, de trabalho, que eu, por exemplo, não conhecia, o seu hotel também não conhecia. São as pessoas muito íntimas. E talvez pessoas até que votaram em você não tenham esse conhecimento, porque a informação é importante. Mas só voltando um gancho na questão da dengue, que é um grande problema, há alguns dias, menos de um mês, eu participei de uma reunião virtual com a ministra da Saúde. E nessa ocasião você representava a associação? Não, representando a ABM agora, no mês passado. Associação Brasileira de Municípios. Eles convidaram, até foi num sábado a reunião, foi uma reunião virtual e a ministra trouxe alguns técnicos falando sobre a dengue. E mostrando o perigo, a situação e que ela tende a agravar até maio. Nós não chegamos no pico da dengue ainda. Olha que absurdo, hein? Não. E já temos mais de 1 milhão e meio, 1 milhão e 100 contaminados hoje. E eles apresentaram um número assustador. Relatório, mais de 75% dos criadouros estão dentro das casas. É verdade. Então, isso é muito importante. E hoje a gente tem dificuldade, porque muitas vezes as pessoas não abrem, porque tem medo de ser assaltado, por uma série de outros problemas. Então, tem que pensar em tecnologia. Um agente de saúde chega, às vezes não ele está com uniforme, às vezes até assaltou um agente, tomou o uniforme para praticar um delito. Essa situação, eu acho assim, fundamental, um momento que a gente tem aqui de descredibilidade. As pessoas têm que cuidar dentro da casa dela e fazer uma varredura, porque o mosquito fica perto de onde tem a comida dele. E onde está a comida dele? Dentro da casa, porque ele alimenta de sangue humano. Então, quer dizer, dentro da casa é o lugar mais perigoso de criadores. 75% dos criadores está dentro das casas. E as pessoas precisam facilitar esse acesso dos agentes sanitários, do pessoal que envolve prefeitura, governo do estado, governo federal. É para o seu bem, não é? Agora vamos lá, esse tempo será abatido porque nós tivemos que abrir um pouco para poder falar da dengue. Vamos descolar um pouquinho da saúde, não que ela não seja importante. Só para terminar da saúde, a gente, o Gilmar que está aqui sabe disso, a gente procura muito também recurso, porque eu falo hoje assim, não só
hoje a dengue, as coisas, mas tem muitos problemas particulares em cirurgia eletiva. Se você for tocar nesse assunto, tem gente que fica aí na fila 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem gente que está na fila 7, 8 anos. Pessoas que morrem na fila. E eu falo assim, até exames, tomografia, ultrassom, coisas simples assim, que eu acho que na rede nós tem que manter isso em dia. Eu falo, a pessoa que está com a dor hoje não precisa fazer o exame, demorar 3, 6 meses para fazer um exame, o que não era urgente vai ficar. Sim. Então, são coisas que a gente busca recurso, a prefeitura não tem, a gente vai São Paulo, vai Brasília, pede os deputados, infelizmente, mais uma vez toca no assunto, nós não conseguimos fazer um deputado federal em Franca, e lógico que tem 25 cidades em torno de nós que usufruem de Franca. Se nós pegarmos a nossa aglomeração urbana de Franca, são 29. Sim. Então, vê que nós não temos um pingo de noção do que seja caminhar com convergência para pelo menos 1 ou 2 nomes. É difícil. É uma luta que um dia nós vamos ter que entender isso. E não é um problema só de Franca. Observa que a própria cidade de Ribeirão Preto perdeu muita representatividade. Olha que absurdo, né? É que os meios de comunicação, Carlinho, você sabe, como vereador de segundo mandato, eles trouxeram muitas lideranças ou pseudo-lideranças. Né? O sujeito tem um TikTok, virou um TikToker, um influencer, ele acha que ele é um entendedor, é um administrador, é um estadista. O que tem de estadista hoje na rede é coisa de louco, né? E não é na rede de Marina, não. São os TikTokers. Não, são os como você falou, aquele deputado lá, um Tiririca 4.0. 4.0, exatamente. Então isso é muito sério, porque primeiro temos que respeitar que representa alguns eleitores ou milhares de eleitores para dar um mandato. Mas segundo, se você segue uma lei democrática de maiorias decidindo, denigre demais, esculacha um pouco os mandatos, né? Sim. Bom, vamos focar nesses minutos finais naquilo que você acha relevante. Olha, Gilmar, Theo, amigos que estão acompanhando o plenário Vereadores 2024 do portal Notícias de Franca, eu também pude ajudar e estou lutando nesse e naqueles setores que é importante. É você falando com o seu eleitor e com o cidadão de Franca e região. Sim, então, nossa prioridade, que nós já falamos aí do tempo aqui, é saúde. A gente dedica tudo, assim, tudo que for possível a gente fazer durante o nosso mandato. Jaleco, né? Já andei muito tempo. Jalequinho branco. Tudo aquilo que foi... A Rosa vai fazer um jalequinho para você. Tudo que foi em termos de saúde, a gente está à disposição para contribuir com a nossa população. Outra área que a gente atua muito também é a área do esporte. Eu falo assim, vim para ser jogador de futebol, não deu certo. Que novidade, hein, Gilmar? Mas hoje eu acompanho desde as escolinhas... O cara jogava futebol. Desde as escolinhas infantil, que eu falo que nós temos que dar mais infraestrutura até para as crianças, que eu falo assim, que é o nosso presente, nosso futuro, e que às vezes fica um pouco desassistido. Claro. Que às vezes hoje a gente tem várzea, amador, não sei o quê, mas os caras hoje, como se diz, conseguem se manter até com patrocínio. Você está sempre na área aí. Todo final de semana eu estou num campo, estou num lugar, eu falo assim, eu vou porque eu gosto. Sim. Muita gente que fala assim, porque tem uns que aparecem só na época da eleição, né? Mas eu acompanho isso todo final de semana, eu estou num lugar. E assim, é que eu gosto mesmo e faço parte, e a gente está ali no dia a dia. Também faço parte do setor. A tesão de ser vereador é que tem que acontecer todo dia. Com certeza. É igual esposo e esposa, tem que ter amor, tem que ter carinho pelo que faz. Conviver, isso é legal. Não, principalmente políticas. É um diferencial, né, prefeito? Políticas, você tem que gostar dela e, como se diz, e agir da maneira certa para ajudar a quem precisa. Falou do esporte. Do esporte, também trabalho no setor da construção civil, que é outro setor que a gente teve vários problemas dentro da prefeitura nos últimos anos, e agora sim, para sair um documento, muitos empresários saíram até de Franca, porque um projeto demorar 1 ano para sair, não tem base. Mas não continua um pouco amarrado ainda, além do normal? Ainda está, mas hoje se você for ver Quando você fala ainda está, não é um problema de vereador. Quero dirigir a palavra aqui a vocês. Não é um problema de vereador, é um problema de administração e às vezes até uma autoridade principal não consegue fazer certos segmentos andarem. O Gilmar está aqui, a parte burocrática, a parte legal, dificulta demais. Esses empreendimentos na área da construção civil, seja de um loteamento novo, de um prédio que está em construção, de uma área para ser regularizada, tudo isso, além de trazer emprego, movimentar a economia, aumenta a arrecadação da prefeitura. Sim, na época da pandemia, quem sustentou, fala a verdade, foi a construção civil. A construção civil manteve. E eu falo assim, eu acho que isso aí precisava avançar muito. Agora, colocaram os projetos online e tudo, como se diz, melhorou bastante. Eu falo assim, do início do né? Ajudou muito. Eu falo, uma Bits que demorava 6 meses, hoje sai no mínimo, era para sair mais rápido, mas de 30 a 60 dias já sai. Já está muito bom. Para quem já encurtou muita coisa. Eu falo assim,
E aí a construção gira, como se começar a demorar, você demora um documento, uma venda sem enrolar, e você enrola tudo, desde o construtor, do corretor, de quem está comprando, envolve um sistema ali que é muito grande. E além da construção civil, a gente trabalha também na área de educação, a gente sabe das vagas de creche, a estrutura que a gente tem que dar para os nossos alunos, para nossas crianças também, a gente tem que cada vez mais... Você acha que esse ano de 2024 muitas crianças ainda vão ficar sem a vaga? Outra questão que diminuiu bastante também. A gente, lógico, tem procura, como diz o vereador, a Casa do Povo, todo mundo vai solicitar. Isso. Muitos hoje, às vezes, é fornecida a creche, que eu falo assim, hoje tem aqui na Defensoria Pública, que perante a lei, a creche é direito, a pessoa tem. A pessoa vai, mas às vezes a pessoa mora no sítio de Petrópolis e dá uma vaga no aeroporto. Aí como é que faz? Aí viabiliza. Como se diz, então, inviabilizar, você gasta com transporte, monitor, não tem jeito. motorista. Então, como se diz, mas hoje as vagas também, pelo que a gente vem acompanhando, as vagas também limitadas, mas diminuiu muito a fila de espera. Poxa. Conseguiu cair, eu acho que agora vai ter a terceira chamada, que a gente vai ter uma noção realmente daquilo que tem. E aí, se não mas caber... Mas a grande maioria terá a sua vaga garantida. Sua vaga garantida. Muitos querem, que nem eu falei assim, que é no lugar mais perto, às vezes não tem ali, tem que ir para outra. Tem essa deslocação também que a gente tem que ver o melhor para a população mesmo. Que não mas tem isso como a administração sempre contemporiza, ainda que momentaneamente, dando condição daquela mãe, daquele pai levar a criança. Isso é uma regra de administração, não é, Gilmar? Sim, hoje fica mais caro, claro, né, mas hoje é mais Sim. fácil porque você tem, né, o Fundeb financiando as creches. Na minha época não tinha. Sei. Então a prefeitura tinha muita dificuldade. A demanda por creches diminuiu. E a tendência... Menos gente nascendo? E a tendência... Sim, não, essa e esse é um outro dado importante. Não precisa olhar para mim, porque nós dois estamos envelhecendo. E nós vamos ser maioria logo. Você falou os nós vamos ser maioria, é verdade. Então hoje você tem um envelhecimento da população, uma diminuição. O Brasil diminuiu. A curva de crescimento populacional está invertendo. Até 2050 ela vai sobrar creche. Vai sobrar. Como sobra escolas em algumas regiões. E muitas pessoas não aceitam essa informação. Onde já se viu uma escola fechada? Gente, não é tema para prejudicar a palestra do Carlinhos, a conversa do Carlinhos, esse bate-papo Carlinhos Petrópolis, mas é um assunto que merece depois uma outra abordagem nesse período de eleições. Sim. Carlinhos, eu se fosse você, daria um tchau e diria para o pessoal, você vem para o terceiro time? Já vem vendo aí ou não? Outra questão que eu quero abranger só um minutinho, é a questão do trânsito. Franca, hoje nós temos quase 400 mil habitantes, daqui a um tempo vai ter 500, e um dia nós chegar a 1 milhão. Mas se nós não tiver projetos sérios dentro disso, do trânsito também, hoje as pessoas infelizmente não dão uma seta. E o plano diretor? Como se diz, uma seta, um retorno que tem, a gente vai se dar dizer um retorno, ou você tá duas, Major Nicásio e Dom Pedro, que toda semana está tendo acidente, inclusive com mortes. Nós temos que ter planos ágeis e evitar mortes e vidas, vida, está lidando com vidas. Infelizmente, lei é para ser cumprida, mas infelizmente a gente fala assim, se a gente fala, vai colocar radar, fala que virou um negócio de multa, que não sei o quê. Mas infelizmente se a pessoa não sentir no bolso, não vai... A cidade eu concordo com o que você falou, porque quando eu estava na prefeitura, eu tomei essa medida, que era uma medida difícil, mas nós implantamos os controles de velocidade, de avanço de sinal, e nós tivemos resultados na redução do número de acidentes. E hoje, Franca, Théo, se você olhar o número de veículos por habitante, aqui o nosso é maior do que a média nacional. Nós temos cidades maiores em população do que Franca, que tem menos veículos por pessoa. Então a frota de veículos em Franca é muito grande. Então concordo plenamente com você. Esse é um grande problema a ser enfrentado aí. Inclusive pelos vereadores. Os vereadores deveriam criar um colegiado para estudarem isso, uma comissão especial de assuntos relevantes, convidar técnicos. Nós temos universidades maravilhosas aqui dentro de Franca, sejam particulares, seja a Unesp, temos a Universidade de São Paulo, nós temos técnicos do governo federal que podem auxiliar nisso. O Ministério da Cidade, a Secretaria de Desenvolvimento específica, né? Além do trânsito, as enchentes que tem hoje, se fosse tomado cuidado com os loteamentos que foram feitos lá atrás, em termos de impermeabilização, essas coisas tudo, porque todo mundo cimenta seu quintal, vai jogando tudo para a rua. Não, onde vai cair isso? Vai cair lá nos cocos, não existe. Eu falaria com você assim, o resto da vida, porque conversar com amigos é bom, só que agora o tempo já é, Elvis. Mas vai ficar falando o dia inteiro. Uma alegria enorme ter você aqui, poder apresentar você para pessoas que não conheciam você.
apresentar você para os seus eleitores, apresentar para você para os seus simpatizantes, apresentar você para as pessoas que querem fazer a boa política, né, Gilmar? Claro. Primeiramente, agradecer mais uma vez, Theo, Gilmar. Para mim foi um grande aprendizado também. E a gente, assim, está preparado para tudo que Deus, primeiramente Deus. A gente hoje, lógico, tem os partidos políticos que definem tudo aquilo que a gente pretende para o futuro, que a gente tem planos políticos também. Sim. Nós já teve antes, tem agora e tem para depois. Sim. Não sei o que Deus prepara nesse Mas mandato. está buscando o terceiro. Não sei o que nós decidimos, o partido... Não sei, não, Gilmar. É que ele é mineiro, então... Candidato a prefeito? O que o partido decidir nesse mês... Dá licença. Esse mês a gente dá tem... licença, ninguém está ouvindo. Eu acho que ele é candidato no mínimo a vice, viu, Gilmar? Essa parte não pode pular. A gente tem, sim, o partido está reunido esse mês, já tem um grande grupo, como se diz. Isso é ótimo. A gente não pode dar um passo maior que a perna mineiro, você sabe que caminha naquilo que ele consegue chegar e, como se diz, no que a gente for disputar, a gente vai estar preparado. E nós vamos divulgar. Como e já vem a campanha e nós pretendemos fazer um grande trabalho trazendo aqui, na medida do possível, os vereadores já com os candidatos e os pré-candidatos para grandes debates, aí no outro nível. Muito obrigado, Carlinho. Eu só posso torcer para que você esteja bem. Você sendo bom vereador, só temos a ganhar. Rosa, você se sinta abraçada, como diz o bom político. Gilmar, está na hora de nós irmos. Vamos fechar a 9ª edição. Sim. Um abraço, Carlinhos, né? Aproveitando também para transmitir um abraço à Rosa e parabenizar pelo seu trabalho lá e pelo que você colocou aqui, muita coisa nós temos ainda que resolver. Então, mãos à obra. Uma coisa é agora, uma coisa eu posso dizer, mãos à obra. Mãos à obra. A gente tem os pau para toda a obra. A gente tem nosso projeto para 2024, 26 e 28. Isso já está decidido. Não, isso daí. Não, esse é o político nato. Né? Você só não vai fazer igual um candidato que eu estava vendo um dia desse. Ele ficou devendo 1.200 telhas para um sujeito na eleição passada. Quando ele viu o sujeito, falou: rapaz, você é um irmão para mim, rapaz. Se eu tiver que destear a casa de mamãe, eu mando as teias para você. Nós encerramos aqui Plenário Vereadores 2024, aqui em Notícias de Franca, a sua Folha. Valeu.